Você já ouviu falar de Zaqueu? Aquele publicano, cobrador de imposto, aquele homem muito rico, porém ele era um homem baixo, de pequena estatura. E Zaqueu, ele era ladrão. Quando ele cobrava os impostos ali do povo de Israel, ele falsificava a ordem de pagamento e cobrava 4 vezes mais o quanto era permitido. Por isso que ele se tornou um homem muito rico. Mas Zaqueu foi um homem salvo. Ele conquistou, por meio de Jesus, a salvação. E conta-se que Zaqueu, todos os dias, ele pegava um regador e ia regar uma árvore que tinha na frente da sua casa. E todos os dias ele pegava aquele regador, enchia de água e ia até aquela árvore, limpava ao redor dela, tirava todas as ervas daninhas que tinha por perto, limpava completamente, tirava as formigas, os cupim e regava. Todos os dias ele fazia aquele ritual. E quem via Zaqueu regando e limpando aquela figueira brava, não via nenhuma expectativa daquela figueira brava dar algum fruto. E um dia a sua esposa chegou para o Zaqueu e disse: querido, me explica, porque todos os dias você pega o regador, enche de água e vai até aquela figueira brava e rega. E eu não vejo nenhuma possibilidade daquela figueira brava dar algum fruto. Então me explica, meu marido, porque todos os dias você vai regar aquela figueira. Aí Zaqueu chamou sua esposa e disse: mulher, eu vou te explicar, porque todos os dias eu vou regar aquela figueira brava. Você lembra de uma vez que veio aqui na nossa casa um homem muito especial? Pois então, mulher, eu ouvia muito falar desse homem e eu fiquei muito curioso e querendo conhecer este homem. E por eu ser baixinho e por causa da multidão, eu não conseguia ver esse homem. E um dia ele veio aqui perto da nossa casa e lá eu vi dizer que este homem chamado Jesus estava, e ao redor dele havia uma grande multidão, uma comitiva e seus discípulos. E eu tentei, mulher, me aproximar deste homem chamado Jesus e eu não conseguia, por causa da minha estatura, da minha altura. Então eu vi, mulher, que aquele homem iria passar por essa estrada onde exatamente está esse pé de figueira. E eu subi nessa figueira brava e fiquei lá de cima, tentando assim, se eu pudesse conseguir pelo menos, mulher, contemplar a face de Jesus. E quando eu subi naquela figueira, veio o Senhor Jesus e uma grande multidão ao seu redor, também os seus discípulos, e eu ali consegui contemplar e ver o rosto do Senhor Jesus. E aquele homem que eu nunca havia visto, e também ele nunca havia me visto, mulher, gritou para mim lá no alto da figueira, disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém que eu pouse em sua casa. E naquela hora, mulher, que aquele homem me chamou, Zaqueu, desce depressa, a minha vida, mulher, foi transformada, a minha vida foi modificada. E quando eu desci daquela figueira, mulher, eu desci tomado por um poder, tomado por uma felicidade, e eu disse para aquele homem: Senhor, se eu roubei alguém,
eu restituo 4 vezes mais. E aquele diz: certamente hoje houve salvação nessa casa. E eu, mulher, era um homem muito rico, mas era um homem muito infeliz, era um homem odiado. E foi por esse motivo, mulher, que eu achei a felicidade. E essa figueira brava, em que todos os dias eu venho aqui regar, foi ela que foi o motivo de eu ver Jesus. Foi por meio dela que eu consegui ver Jesus. E foi na hora que eu estava em cima dessa figueira que Jesus me chamou, mulher. Então eu devo a minha vida a essa figueira brava. Apesar dela não dar fruto, mas ela deu um grande fruto no dia que eu estava em cima dela, que foi de lá que o Senhor Jesus me chamou. E isso confirma exatamente, meu amado, que está ouvindo essa ilustração, aquilo que o apóstolo Paulo diz lá na carta de Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Pois então, não há ninguém nessa vida que pode trazer satisfação ao coração do homem a não ser Jesus Cristo. A prova disso é que aquele homem baixinho, aquele Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, rico, porém era ladrão. Aquele homem tinha tudo, tinha mansão, tinha muitas propriedades, mas era um homem feliz, era um homem odiado. E ele só conheceu a verdadeira felicidade quando ele conheceu o Senhor Jesus. Quando Jesus chamou Zaqueu ali daquela figueira brava, mesmo sendo Zaqueu um ladrão, sendo um homem de má reputação, o Senhor Jesus já conhecia o terreno do coração de Zaqueu. E ali, por meio de Jesus, Zaqueu encontrou a verdadeira felicidade, porque encontrou a salvação por meio do Senhor Jesus. E eu digo para você, ninguém, meu amado, meu amigo, consegue encontrar a verdadeira felicidade se não passar por Jesus. Olha só, o que é que está escrito lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, Gênesis 1, está escrito assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Simbolicamente, meu amado, o coração do homem representa a terra. E o homem, quando não tem Jesus, o homem se afastou de Deus, ele perdeu a graça, ele agora não tem a presença de Deus. E o coração dele é como está escrito aqui em Gênesis, ó: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Se a gente colocar esse texto, que a terra representa o coração do homem, diz que o coração do homem está sem forma e vazio, e a treva sobre o coração do homem. Quando Deus criou o homem, sendo ele a imagem e semelhança de Deus, Deus ali colocou o sopro de vida dele dentro do coração do homem. Mas por causa da desobediência do homem, por causa da maldade do homem, por causa da cobiça do homem, o homem separou de Deus. Porque Deus é luz e Deus agora não pode habitar num coração que há trevas, que há pecado. Então, o coração do homem está sem forma e vazio. E onde há um coração sem forma e vazio, não pode haver felicidade. O homem pode ter todas as riquezas deste mundo, o homem pode ter todas as glórias deste mundo, mas o homem está disforme, o homem está vazio. Mas quando o homem, ele aceita Jesus, ele recebe Jesus em sua vida, fica resumido o que está escrito na primeira carta
em 1 Gênesis 3, que diz assim, ó, e disse Deus, haja luz e houve luz. Pois é, meu amado, quando você aceita Jesus, Deus vai dizer para o teu coração, haja luz, e vai haver luz sim no teu coração. E aí vai se confirmar o que o apóstolo Paulo disse lá na carta de Colossenses, frutificando em toda boa obra. O próprio Mestre Jesus, ele diz que do coração do homem procede os maus desígnios. E como que aqui está dizendo que frutificando em toda boa obra? Pois então, o homem só pode frutificar boa obra no seu coração quando o Senhor Jesus entra em sua vida e transforma a sua vida. Eu quero te falar, em poucas palavras aqui, o resumo de como você pode tornar o teu coração bom para que você possa frutificar boas obras. O profeta Isaías disse que os pensamentos do homem não é o pensamento de Deus. Mas quando o homem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o homem torna a pensar como Deus. Em Apocalipse 3:20, Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pois então, Jesus, ele está batendo na porta do teu coração e quer entrar. A Bíblia diz que todos pecaram. E Jesus quer entrar agora no teu coração para limpar, para fazer uma varredura no teu coração e tirar todo o teu pecado, para que agora o Espírito de Deus possa habitar em você e você se tornar como Zaqueu, habilitado para a boa obra. Porque se Jesus não entrar no teu coração para fazer uma limpeza, como que agora você quer receber o Espírito Santo de Deus na tua vida? Porventura você quer receber o Espírito Santo de Deus pela imposição de mão que um pastor faz em alguma igreja? Não. Você, para receber o Espírito Santo de Deus, ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, há uma transferência para o teu coração pelo Espírito de Deus, você tem que crer na obra que o Senhor Jesus fez. E qual foi a obra que o Senhor Jesus fez? A primeira carta de João diz assim que Jesus se manifestou para destruir a obra do diabo. E qual foi a obra do diabo? O pecado. Satanás, ele é autor do pecado. Quando ele estava lá no céu, no trono de Deus, ele queria subir acima do trono de Deus e ser igual a Deus. Então, por isso, ele foi expulso lá dos céus. E lá não se achou mais lugar para ele. Então ele pecou. Então, onde há pecado, onde há treva, transgressão, desobediência, não pode Deus habitar. E muito menos o pecado pode habitar no trono de Deus. E quando essa antiga serpente Satanás foi expulso, ele agora colocou o pecado no coração do homem. E o homem agora, com pecado, não pode habitar a presença de Deus no coração do homem. Você está entendendo? Então, a obra que o Senhor Jesus fez há 2000 anos atrás, ele veio aqui exatamente para tirar o pecado do homem com o seu batismo. Que ele disse assim, ó, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da água significa você crer que Jesus, ao ser batizado, limpou todos os seus pecados. Se você não crê nisso, meu amigo, você vai morrer com seus pecados. E quem morrer com seus pecados não pode entrar no reino de Deus. Agora, lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus foi julgado por todo o teu pecado. E ao terceiro dia, ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus. E lá, no paraíso, o Senhor Deus está te esperando, porque você, crendo no Evangelho da água e do Espírito, passando por Jesus, você se torna purificado e apto para entrar no reino de Deus.